Graça e paz, bom dia. Vamos chegando para iniciarmos, na verdade, nosso momento de oração. Glória a Deus, irmã Viviane, graça e paz. Estamos caminhando em nossa campanha de oração. Estamos gratos a Deus por mais um domingo que passamos na presença dEle. Feliz por isso. Deus está fazendo, Deus está ministrando o nosso coração nesses dias. Deus tem manifestado a sua graça. Deus tem nos conduzido nessa nossa campanha de oração. Glória a Deus por isso. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Que bênção. Aqui estamos em mais uma segunda-feira. Glória a Deus por isso. Temos observado nesses dias o tempo que compreende entre a notícia recebida por Neemias e o término da construção. Essa construção aconteceu em 52 dias. Sabemos que Deus pode fazer a obra no mesmo dia, em minuto. Nós sabemos disso. Deus é poderoso. Ontem, quem estava ali no templo conosco, pudemos ser ministrados por uma palavra onde o Senhor se declara o Deus Todo-Poderoso. E o questionamento no meu coração é se eu creio ou não nesse Deus que é Todo-Poderoso, ou se eu ainda vivo de alguma forma procurando coisa para complementar esse Deus Todo-Poderoso. E se eu procuro algo para complementar, eu declaro então que Ele não é todo-poderoso. Mas Deus é todo-poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós estamos pedindo aqui. E nós sabemos disso. Mas a palavra do Senhor está recheada de textos que dizem que nós devemos clamar, devemos buscar. Por exemplo, o texto que diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós temos, por exemplo, o texto que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, o dia que vocês me buscarem de todo o coração, eu serei achado por vocês. Então eu quero colocar hoje diante de nós um texto que é o texto de Neemias capítulo 5, versículo 15, que diz assim: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo. A gente viu que ele disse ontem, no texto que nós lemos ontem, disse que desde o dia em que ele foi colocado como governador, durante 12 anos, ele nunca usufruiu de regalias ou até mesmo de direitos que um governador tinha. Ele falou: eu não comi pão do governador durante todo esse tempo, nem eu, nem as pessoas que estavam à minha volta. Mas ele vai dizer que
ele fala assim, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós vivemos um tempo que a cada dia mais se concretiza o que Paulo disse a Timóteo, dizendo que os últimos dias seriam tempos terríveis e que as pessoas seriam egoístas, arrogantes, blasfemas, né? Algumas versões falam assim, mais amantes de si mesmos, né? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, pessoas irreconciliáveis. Então aqui ele está falando de um povo que havia sofrido a opressão por meio de governadores anteriores a ele, por meio de pessoas que governaram o povo, que lideraram o povo. Mas ele vai dizer o seguinte, eu não fiz assim, eu e os meus, as pessoas que trabalham comigo, não fizemos assim. Não fizemos assim. No texto de ontem ele já falou que ele não usufruiu de direitos, de privilégios, que até mesmo eram já decretados que governadores pudessem usufruir, mas ele não usufruiu. E agora ele vai dizer o seguinte, olha, eu fiz diferente, eu não quis oprimir o povo, eu não quis, na condição de governador, exigir do povo que trouxesse pão, exigir do povo que pagasse altos impostos, não é? Eu não quis assim ter um domínio sobre o povo. E ele fez isso, ele diz que eu fiz isso não porque eu sou bom, não porque eu sou uma pessoa especial. Ele mostrou claramente que ele fez isso por causa do temor de Deus. Andar diante de Deus. Porque o que estamos falando nesses dias é sobre a reconstrução espiritual de uma cidade, de um estado, de uma nação. E a gente precisa entender que, como povo de Deus, nós somos o povo que estamos aqui para buscar, para clamar e para nos dedicarmos a essa reconstrução. Durante esses dias, hoje nós estamos no 41º dia para a glória de Deus. O único dia que deu um contratempo, aliás, 2 dias deram contratempos. O primeiro dia foi no primeiro dia deu um contratempo que nós não conseguimos abrir nossa live pelo Instagram e nós atrasamos aqui para fazer a live. E a segunda vez que acontece isso foi ontem, que deu um contratempo comigo e eu comecei então a live meia hora mais tarde. Mas há uma dedicação nossa, você que está aqui às 5h30 da manhã, você mesmo que fala, olha, eu preciso tirar uma parte do dia, eu preciso tirar um momento do dia para orar, acompanhando a live que tem sido feita. Eu quero aqui glorificar a Deus, porque na live de anteontem, na live que nós fizemos na sexta-feira, aliás, no sábado, na live de sábado, nós tivemos até agora mais de 500 pessoas entrando na live para orar conosco. Eu louvo a Deus por isso. Há
há um mover de Deus. Há um mover de Deus nos conduzindo nesses dias para buscar a presença dele, para nos dedicarmos a essa campanha. É claro que dentro de alguns dias essa campanha em si ela vai terminar porque ela tem um prazo, mas o nosso Deus continua, as nossas atitudes continuam, e as pessoas lá fora, elas precisam entender o quanto e por que causa estamos realmente lutando e baseados em quê. Então eu quero entender aqui que Neemias ele está dizendo que o que ele não fez, o que ele praticou, o que ele entendeu que devia ser feito como alguém que está vivendo a justiça diante das pessoas, porque na verdade as nossas atitudes, o nosso jeito de viver diz muito mais alto do que o que falamos. Quantos de nós queremos convencer pessoas falando, e às vezes falando muito? A realidade é que esses dias eu estava vendo uma série, um filme, alguma coisa assim, e alguém chega para aquela pessoa que é o principal lá da série e diz assim: você é famoso, não é? Ele disse: não. É sim. Ele disse para ela: se eu fosse famoso, você não precisaria me perguntar. Aí isso me fez lembrar de algo que eu tenho falado para a igreja onde eu pastoreio. Eu digo: olha, se as pessoas perguntarem para você se você é evangélico, se você é crente, então não se alegre com isso, né? Entristeça-se, porque na verdade a pessoa não tem certeza, que ao olhar para você ela desconfiou que poderia ser, ela até achou que seria, mas ela não tem certeza disso. Mas quantas vezes eu vi pessoas sendo abordadas dizendo assim: você é de qual denominação religiosa? Você é de qual igreja? As pessoas perguntam assim. Por que a pessoa não perguntou se você é de alguma igreja? Perguntou: você é de qual? Porque ao olhar para aquela pessoa, o outro teve a certeza. E por que a pessoa tem certeza? A pessoa não disse nada. Não está vestido com uma vestimenta diferente. Não tem nenhuma identificação escrita. Mas o outro tem certeza de que aquela pessoa anda no caminho do Senhor. Porque isso é visível diante da sociedade. Neemias disse: olha, sabe por que eu não fiz? Não foi porque eu sou uma pessoa melhor do que o outro. Não é porque eu sou famoso. Não é porque eu quero elogios humanos. Eu fiz isso por causa do temor de Deus. A pergunta de hoje é: as minhas atitudes, aquilo que eu faço e deixo de fazer, a minha forma de andar, de vestir, de conversar. A minha pergunta hoje é: tudo isso, a minha vida em si, o meu comportamento, está alicerçado em quê? É por causa de que eu faço isso com qual propósito? E ele disse: a vida que eu a levo por causa do temor de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da prosperidade. O temor do Senhor é o princípio da paz. O temor do Senhor é o princípio da salvação. O temor do Senhor é o princípio da restauração de uma cidade. Então ele está aqui numa posição elevada, agora ele está como um governante. Ele não é aqui um copeiro do rei, aqui ele é como se ele fosse o rei. Ele disse: eu não quis andar usufruindo de privilégio de rei, de governador.
Eu não quis aqui ficar andando baseado naquilo que eu tenho ou deixo de ter direito. Mas o que eu faço, como faço e quando faço, eu faço por causa do temor de Deus. Deixa eu falar uma coisa com você. A sua vida, o seu comportamento está alicerçado em quê? Será que o meu comportamento, essa é uma pergunta que cada um deve fazer e responder. Será que o meu comportamento, o meu jeito de agir, o meu jeito de olhar para as pessoas, o meu jeito de me interessar pela salvação, será que o meu interesse pela reconstrução dos muros da minha cidade, pela reconstrução, pela restauração da minha cidade, será que está baseado em quê? Está baseado no fato de que eu fiz uma campanha. Está baseado no fato de que eu sou um pastor. Está baseado no fato de que eu sou um legendário. Está baseado no fato de que eu estou na minha cidade há uma década e as pessoas me conhecem. Então, quantas vezes nós, ao depararmos com pessoas que nós não conhecemos, mas que elas nos conhecem, a gente fala assim, agora a minha responsabilidade aumentou, porque agora eu preciso andar diferente porque essa pessoa me conhece. Interessante que eu sempre falei assim, mas o Senhor tem me mostrado que não é por causa do fato do jeito que a pessoa vai me ver, não é por causa do que a pessoa vai me ver ou porque a pessoa me conhece que eu preciso andar diferente. Talvez esse seja o nosso grande problema. Não deve ser por causa do que a pessoa vê em nós, não é por causa do que os outros pensam de nós. Quantos de nós estão vivendo de uma forma seguinte, reprimida? Quantos de nós estão vivendo coisas porque se eu mudar, quantas pessoas, por exemplo, não seguem a Jesus porque tem medo do que o outro vai pensar, do que familiares vão pensar, do que os pais vão pensar, e vai dizer, olha, eu não posso mudar, porque se eu mudar, as pessoas vão olhar para mim e vão me cobrar, e vão ficar me perguntando por que mudei. E aí eu fico analisando o seguinte, que é importante você mudar o seu comportamento em prol da mudança do outro. É como se fosse um sacrifício pela restauração do outro, pela salvação do outro. Isso é muito importante. Isso aí é um modo de me comportar de forma que o outro não vá se escandalizar. Isso é como se fosse viver por causa do outro. Porém, muito antes de escandalizar uma pessoa, quando nós escandalizamos alguém, uma pessoa, é porque nós comportamos, ou o nosso comportamento foi visível, humanamente falando. Mas é muito possível que ao escandalizar uma pessoa, nós já estejamos escandalizando a Deus há muito mais tempo. Então o que Deus me fala nesta manhã, tão abençoada, tão gloriosa, é que a minha responsabilidade com o meu comportamento, ela não pode ser alicerçada mais no que o outro, porque o outro me conhece. Porque isso me dá uma facilidade maior. Por quê? Porque eu posso viver de forma diferente quando aquela pessoa não está me vendo. Porém, o que Neemias nos dá um exemplo aqui é que é o seguinte: o que eu fiz, o que eu tenho feito, a minha forma de comportamento, as minhas práticas diárias, elas são do jeito que são, por causa
o alicerce, a base, a causa de tudo isso não são as pessoas, não é nem mesmo o muro sendo reconstruído, mas é o temor do Senhor. O temor do Senhor é algo para a gente falar em um outro momento, mas o temor do Senhor é algo maravilhoso. Porque esse temer a Deus aqui não é ter medo de Deus. Eu sempre falo que o medo nos afasta de Deus e o temor nos aproxima cada vez mais. O temor é essa reverência obediente que nós temos diante de Deus, não simplesmente para demonstrar que eu sou reverente, mas é porque eu sou. Não é para demonstrar o que sou, mas é porque eu sou aquilo. E aqui ele vai dizer: o meu comportamento, o meu dia a dia, a minha forma de caminhar, de andar, de praticar o meu dia a dia diante do povo, não é nem por causa do povo, não é por causa da minha fama, não é porque o pessoal me conhece, mas é por causa do temor do Senhor. E eu queria hoje trazer então essa realidade para o nosso coração, para a nossa vida, nesse tempo que nós estamos lutando pela reconstrução de uma cidade. Eu quero encerrar, eu quero orar com você, mas antes eu gostaria de... Eu me lembrei aqui de um fato que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu trabalhava numa cidade, que eu estava orando também pela reconstrução, pela conversão de pessoas. Eu estava até dando testemunho ontem de que alguém um dia perguntou para a pastora o que tinha na nossa igreja, porque uma pessoa da cidade se converteu naquele período em uma das nossas ministrações e começou a frequentar a nossa congregação, a nossa igreja. E aquela pessoa perguntou como assim que a nossa igreja converteu aquela pessoa. A gente sabia que não era a nossa igreja que tinha convertido aquela pessoa, mas como o outro não tinha essa visão de que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Deus Todo-Poderoso que faz, ele perguntou isso e disse o seguinte: porque se a sua igreja converteu aquela pessoa, ela converte qualquer um, porque aquela pessoa é impossível. E nessa cidade, uma vez, alguém chegou para mim procurando um lugar para fazer um retiro jovem de uma cidade, de um outro lugar, onde o comportamento diário, onde o comportamento das pessoas eram diferentes do nosso. Porque as pessoas não precisavam preocupar em andar de forma tal que o seu caminhar pregasse o evangelho. Mas ali naquela cidade, cada passo que a gente dava, cada palavra que a gente falava, precisava ser pensando na reconstrução. Assim como na cidade onde eu vivo, São Miguel do Guaporé, aqui em Rondônia, talvez na cidade que você vive, deixa eu falar com você, cada palavra sua, cada passo seu, cada roupa que você veste, cada amigo que você tem, cada caminhada que você faz pela cidade, cada ambiente que você entra, precisa ser focado no temor do Senhor pela reconstrução da cidade. Então eu chamei aquele líder que estava procurando um lugar e falei: olha, cuidado com o que você vai trazer para aqui. Porque nós estamos há tanto tempo buscando a presença do Senhor, buscando a restauração dessa cidade. E isso pode ser derrubado em minutos por causa de um mau comportamento. Eu quero orar com você, querido. Mas quero aqui dizer que eu aprendo hoje que cada passo que eu dou, cada ambiente que eu entro, cada pessoa com quem eu converso, cada comércio, cada ambiente, cada respirar meu, cada camisa que eu visto, cada roupa que eu visto, eu preciso fazer isso, lembrando que deve ser alicerçado no temor do Senhor, porque eu sonho, eu luto e eu desejo do profundo do meu ser a reconstrução da minha cidade. Então o que eu faço, o que eu deixo de fazer,
como eu ando, como eu me comporto, precisa ser por causa do temor do Senhor. Que seja assim na sua vida, que seja assim nas nossas vidas. Então eu quero convidar você a orar nesse momento mais uma vez e glorificar a Deus, porque estamos basicamente iniciando mais uma semana e você está aqui para orar comigo. Quero aqui louvar a Deus pelos meus irmãos, pelo pessoal da nossa comunidade, por pessoas que têm entrado na live para orar conosco, que são companheiros legendários, que estão em outras cidades, em outros lugares, e que também estão trabalhando baseados, alicerçados no temor do Senhor, pelo bem da sua cidade. Deus abençoe a sua cidade, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. E muito obrigado, amigo, companheiro, por estar presente nessa live. Muito obrigado mesmo. Vamos orar. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, nós exaltamos o nome do Senhor. Nós, ó Deus, estamos aqui hoje aprendendo algo tremendo, que pode mudar tudo na nossa vida, que é alicerçar os nossos comportamentos, as nossas falas, as nossas roupas, se for necessário, as nossas abdicações de privilégios, as nossas decisões. Como Neemias decidiu que no governo dele não oprimiria mais o povo. O Pai, que todo o nosso comportamento, que todas as nossas atitudes, que todas as nossas palavras, assim como Davi disse, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam sempre para agradar a Ti. Pai, que nós possamos caminhar no temor do Senhor, na reverência ao Senhor, na obediência ao Senhor, na dedicação à obra do Senhor. Pai, muito obrigado por esse privilégio de poder estar nesta manhã mais uma vez buscando a sua presença. E eu apresento, ó Deus, as nossas cidades nas tuas mãos. Eu apresento, Deus, as cidades aqui representadas e clamo a Ti que haja uma verdadeira revolução, um rebuliço, e que haja, ó Deus, uma transformação, uma restauração, uma reconstrução dos muros espirituais das nossas cidades. E, ó Deus, eu coloco aqui São Miguel do Guaporé diante da Tua presença. Pai, no nome poderoso, grandioso, glorioso de Jesus, nós oramos, nós apresentamos mais uma vez a nossa cidade, cada rua, cada casa, cada bairro. Pai, no nome de Jesus, que todos sejam abençoados, visitados pelo Teu Santo Espírito agora mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus porque você está presente na live. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe e que o Senhor recompense. E até amanhã, se Deus quiser. Continuando na nossa campanha. Chegamos aqui hoje ao nosso 41º dia. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua cidade. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.